o próprio eu, criador, que está pensando aquilo naquele momento, ele não criou a sua própria possibilidade de existência. Ela lhe foi dada, nós nos encontramos com isto. Pois a consciência não é uma luz que aclara, sem mudá-la, uma realidade preexistente, mas uma atividade que se interroga sobre a sua decisão e que tem entre suas mãos o meu próprio destino. E a minha consciência, ela, como diz, se interroga sobre a sua própria decisão, é a busca da verdade que falava, o desejo da verdade que falava Kierkegaard, e que tem entre suas mãos o meu próprio destino. Quer dizer, eu estou decidindo o que eu vou ser. No instante em que a minha consciência está operando, está em ação, eu estou decidindo o que eu vou ser. Quer dizer, é um processo muito mais complexo do que a mera contemplação de uma forma ou de um objeto. Claro, a contemplação da forma do objeto está ali, está dada também, é um dos elementos. Não é isso? Mas é um elemento de nada dentro de um conjunto que é imensamente mais complexo, que implica a percepção do círculo de latência do objeto, implica a percepção do meu círculo, a autopercepção do meu círculo de latência, o que eu vou fazer no instante seguinte, implica toda, vamos dizer, uma dialética, uma complexidade, e isso tudo está dado em qualquer percepção de qualquer coisa. Então, isso é um verdadeiro milagre, que a consciência humana seja capaz de perceber tudo isso, e, no entanto, qualquer idiota percebe. É? Agora, podemos dizer, ele não percebe que percebeu. Ou seja, ele não é capaz de refletir sobre o ato. O ato todo está dado e passa e ele esqueceu. Ele já pensa em outra coisa. Mas a complexidade desse ato de percepção é a mesma num gênio ou num idiota. Agora, a capacidade de reflexão é que não é a mesma. A reflexão implica, então, a rememoração. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu fazer uma introspecção para ver o que eu fiz. Então, este exame de coisas imateriais que se passaram na sua mente não é igualmente fácil para todo mundo. Precisa um certo treino. E é justamente porque não é fácil que a introspecção tende a tomar aquele rumo destrutivo que falou Lavelle agora mesmo. Porque esse é automático. As coisas que me atormentam, que me humilham, ou ao contrário, que me excitam, que se tornam objeto de desejo, elas vêm à minha memória automaticamente. Eu não preciso fazer nada. Não é isso? Então, agora, a verdadeira introspecção, não, ela requer uma decisão, um ato de vontade. E requer um rastreamento dos seus estados interiores, que é um pouco trabalhoso. E é por isso que a maioria não faz. E os filósofos, quando fazem, muitas vezes eles erram também. Não é fácil fazer isso, né? Muito bem. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, como se já estivesse aconselhando Narciso. Esse A que está aqui não existe. Mas Sócrates bem sabia que aquele que se conhece não cessa de se aprofundar e de se ultrapassar. Quer dizer, esta mesma ultrapassagem é que sou eu naquele momento. E essa ultrapassagem, por sua vez, a ultrapassagem do meu estado, não pode ser percebida como um estado, mas apenas como o ato executivo no qual eu estou envolvido nesse mesmo momento. Se os antigos diziam conhece-te e os cristãos esquece-te, é que eles não falam do mesmo eu. E não se pode conhecer um deles senão com a condição de esquecer o outro. Então, esquece é para conhecer o quê? Este eu que você está buscando ser para você poder exteriorizá-lo. E o que é o eu que é para esquecer? O eu constituído da parte passiva, dos complexos, dos pecados, etc, etc, etc. Agora vamos aqui, segundo parágrafo. A intimidade é o interior que escapa a todos os olhares. Mas é também... Peraí, acho que meu café esfriou, você troca para mim. Mas é também o fundo último do real, para além do qual não se pode ir, e que não se atinge, sem dúvida, senão após ter atravessado todas as camadas superficiais de que, em turnos, o recobriram a vaidade, a facilidade ou o hábito. Não pense que, quando fala vaidade, facilidade ou hábito, está se referindo somente a coisas prazerosas que você busca. Não.
o hábito pode ser um hábito extremamente negativo, depressivo, tá certo? De olhar os seus defeitos, suas deficiências, etc, etc. Né? É o ponto mesmo onde as coisas tomam raiz. O lugar de todas as origens. Olha, essa expressão é muito importante. O lugar de todas as origens. Quer dizer, é ali que se origina aquilo que eu sou. Que eu estou me criando naquele mesmo momento. E é ali que eu tomo contato com a origem de todas as coisas, que é o ato divino que sustenta este mundo. É o lugar de todas as origens e de todos os nascimentos, a fonte e o foco, a intenção e o sentido. A descoberta da intimidade é coisa difícil e, uma vez que a encontramos, ainda é preciso estabelecer-nos nela. Quer dizer, você tem a experiência uma vez, mas você esquece, né? E volta aos seus automatismos de sempre. Então é preciso voltar e voltar e voltar. Como ele diz naquele famoso texto do livro A Intimidade Espiritual, sobre o qual eu dei um curso inteiro. Ele diz que há momentos que você parece que percebe toda a estrutura e a ordem da sua vida e percebe o sentido daquilo. Né? E ele diz que a sabedoria consiste em você voltar a esses momentos, de novo, e de novo, e de novo, e saber que é lá mesmo que você está. Mas é nela, no entanto, que encontramos o princípio da nossa força e a cura de todos os nossos males. Ou seja, se você não é capaz de se vivenciar a si mesmo como causa, como força criadora, como liberdade em pleno exercício, nada tem conserto em você, meu filho, porque você está apenas dentro, vamos dizer, do teatro mental, confrontando coisas que estão todas no mesmo nível, das quais umas você acha que são ruins, outras você acha que são boas, depois você muda e assim por diante. Quer dizer, você está dentro de uma prisão mental. Eu lembro que eu escrevi até num artigo, uns dias atrás, que o espírito é aquilo que chega até nós pelo pensamento, mas que não está contido no pensamento. É uma coisa que está para além do pensamento. Você vê que este exercício da liberdade é uma coisa... Bom, nós estamos pensando, estamos falando disso, e através do que eu estou falando, vocês podem mais ou menos ter uma ideia do que se trata. Mas você entende que a realidade dessa liberdade não é pensamento, é algo que está para além do pensamento. É algo que está por baixo de todo o pensamento e que está gerando os pensamentos. É a fonte dos pensamentos, não é por sua vez um pensamento. Se ela fosse por sua vez um pensamento, então só existiria pensamento no mundo e nós cairíamos inteiramente no idealismo subjetivo. É porque a ignoram que tantos homens buscam a distração, no sentido pascaliano do divertimento, divertissement, ou creem poder reformar o mundo por fora. Então é evidente que existem então dois tipos de ação, uma que se decide inteiramente na esfera do mental, quer dizer, no confronto entre forças do mesmo nível, do mesmo plano, e outra que vem da raiz. E é evidente que, a longo prazo, somente essa deixa marcas. A outra passa, porque é da sua própria natureza passar. Estão entendendo? Mesmo que faça um agito dos diabos, nada sobra no fim. Pode sobrar o quê? Desengano, tristeza, prejuízo, dano, sofrimento, más recordações, é só isso que vai sobrar. Tá certo? Então, isso quer dizer que se não houver esta verdadeira força interior, que vem da consciência da liberdade, da consciência da sua força criadora, tudo o que você faz é como você agitar a superfície da água. Não está acontecendo nada. Está entendendo? Então, a própria ânsia de agir que nós temos advém da incompreensão do que é a verdadeira fonte da ação. A fonte da ação humana é um ato que está mais profundo nela e que corresponde em nós à ação divina, tá certo? E que é, como diz ele, o lugar de todas as origens. Tudo se origina ali.
Mas aquele que soube penetrar na intimidade não aceita mais ser expulso dela. E para ele todos os prestígios da distração e da ação exterior se encontram abolidos. A intimidade é realmente, como com frequência se crê, o último reduto da solidão. Isso quer dizer que você só vai perceber isso dentro da sua própria solidão. Ninguém vai poder mostrar isso para você. Mas basta que ela nos revele para que a solidão cesse. Ela revela-nos um mundo que está em nós, mas no qual todos os seres podem ser recebidos. Por quê? Porque todos os seres têm esta mesma liberdade interior. Todos eles têm raiz no mesmo ato divino. E todos eles estão se criando a cada momento. Então, na hora que você percebeu isso em você, você começa a perceber nos outros também. Pode, no entanto, nascer a suspeita de que estamos ainda sozinhos e de que este mundo não passa de uma ilha de sonho. Mas que um outro ser entre aí de repente conosco e esse sonho se realiza e essa ilha é o continente. Ou seja, a primeira vez que você compartilhou este ato, essa experiência com alguém, acaba a solidão na mesma hora. Ela revela-nos que o nosso mundo mais secreto, que pensávamos ser tão frágil, é um mundo comum a todos. Porque na hora que você penetrou mais fundo a sua intimidade, que é, vamos dizer, o foco dessa força criadora, tá certo? Você descobriu o mundo onde todo mundo está, porque isto é a natureza do ser humano, e todos têm isto. O mundo comum a todos, o único que não é uma aparência. Note bem, tudo quanto é coisa, ente, estado, situação, é aparência. A verdade o que é? É o ato. Então, é claro que existem seres que eles duram um certo tempo, tá certo? E então parece que a forma estática deles é o seu verdadeiro ser. Por exemplo, olha aqui, tem uma estante aí na parede, ela está aí faz anos, né? Então eu acho que esta aparência é o ato. Eu digo, peraí, mas de onde saiu essa madeira? Ela veio parar aí sozinha? Não. Houve uma árvore que nasceu de uma semente, que nasceu de outra árvore, etc. É tudo isso um processo de milênios, né? E daí houve uma ação humana que cortou essa árvore, fez tábua, etc. E outra ação humana que construiu esse tanto. Esses atos estão por baixo desta aparência. Você pode fazer isso como exercício, ver toda e qualquer aparência estática, toda forma que esteja presente para você, existe um ato por baixo dela. Está entendendo? E o ato é que é a verdadeira realidade. As coisas e seres são apenas a aparência que elas têm neste momento. Assim como cada um de nós também, eu estou olhando as pessoas e bom, elas parecem ser isso que eu estou vendo. Falo, mas elas tiveram sempre essa idade, estiveram sempre aí. Falo, não, tem todo um processo atrás, né? É um mundo comum a todos, o único que não é uma aparência, mas um absoluto presente em nós, aberto diante de nós e no qual somos chamados a viver. A intimidade é, portanto, individual e universal ao mesmo tempo. A intimidade que creio ter comigo mesmo não se revela senão na intimidade da minha própria comunicação com um outro. Para quantas pessoas estou falando agora? Um montão de gente. Todo mundo está reconhecendo. Falei, comigo é exatamente assim. Então esse mundo interior meu, não é interior meu, é de todo mundo. Qualquer pessoa que você diga essas coisas, vai acabar entendendo mais dia menos dia que é assim. E vai perceber isso aonde? Nela mesma, porque não tem como observar isso em mim. E toda intimidade é recíproca. O uso mesmo da palavra confirma-o. Permanecerei separado de mim mesmo enquanto não puder entregar o que sou e, entregando-o, descobri-lo. É na hora que entrego isso a um outro que isso se torna real para mim, como efeito da minha ação. Aquele que entrega a sua intimidade não fala mais de si, mas de um universo espiritual que ele traz em si e que é o mesmo para todos. Ele não penetra aí senão com uma espécie de tremor.
As almas mais comuns não atravessam o portal desse universo. As mais baixas fogem dele e buscam aviltá-lo. É que o ser verdadeiro está lá e não em outra parte. Mas elas não sentem por ele senão desprezo e ódio. Por que sentem ódio do ser verdadeiro? Por quê? Porque estão vivendo apenas na aparência, estão vivendo apenas na superfície. E sentem a sua própria fragilidade. Sentem a sua própria evanescência. E ao ter um contato com o ser verdadeiro, lhes traz o que? A imagem da morte. A morte delas. Né? Deu para entender? Então eu vou fazer um intervalinho, mas na segunda parte, em vez de responder as perguntas, eu vou comentar um segundo texto que está aqui. Depois, se der tempo, de responder a pergunta, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um segundo texto, que é bem mais complexo do que o primeiro, e que pode servir para vocês avaliarem a diferença de estilo entre as obras de metafísica da série Dialética do Eterno Presente e a Presença Total, e os livros que ele chamava de obras morais, como o próprio Erro de Narciso, que são, vamos dizer, obras aparentemente mais fáceis, mas quando você presta um pouco de atenção, você vê que toda esta metafísica está subentendida lá, e que, de fato, esses livros não serão bem compreendidos se tomados isoladamente. Né? Então, o parágrafo diz o seguinte: a experiência de nós mesmos mostra-nos que o ato que nos é próprio se vê ultrapassado por efeitos que dependem dele, porque ele os quis, e que não dependem dele, porque resultam da ordem do universo. É igualmente ultrapassado pela fonte da qual bebe, e que pode se definir em si mesma como uma atualidade eterna e, em relação a ele, como a potência mesma que ele atualiza, e que, oferecendo-se para que ele dela participe, faz aparecerem todas as potências do eu e todas as potências que vemos em ação no mundo. Então, esse é do livro De Lacte, página 13 da edição nova, que saiu a edição em 2003. Então, tem vários pontos a ser comentados aí. Então, quando ele fala experiência em nós mesmos, ele evidentemente se refere à introspecção, mas ressalvada essa distinção que ele acabou de fazer no trecho correspondente do Erro de Narciso, que não se trata da introspecção vulgar. Né? De certo modo, ninguém escapa completamente da introspecção vulgar, tá certo? Mas há aí uma espécie de luta entre essa introspecção que constata estados de fato, quer dizer, coisas que você observa reiteradamente em você mesmo, certos hábitos, certos temores, medos, preconceitos, desejos, etc., etc., e o esforço para você buscar o seu verdadeiro eu, isto é, o núcleo da sua atividade livre e criadora. Essas duas coisas vão existir ao mesmo tempo. Uma coisa muito interessante é vocês lerem o diário de um escritor suíço chamado Amiel, que, aliás, houve uma edição brasileira resumida, traduzida pelo Mário Ferreira dos Santos. Eu não sei se isso ainda se encontra. Então, Amiel se dedicou anos a fio à introspecção no pior dos sentidos. Tá certo? E ele sempre achou que ele era um inútil, não servia para coisa nenhuma. E ele ia anotando tudo num diário. Né? E quando se viu, vamos dizer, qual é a grande obra do Amiel? O seu diário. Quer dizer que o seu fracasso foi o seu sucesso. Né? De certo modo, você observa, nas obras de Proust, você vê esse tipo de introspecção negativa. Portanto, não se trata de introspecção que se deleita em aprender estados, traços de personalidade, hábitos, etc., mas daquela na qual o sujeito se apreende a si mesmo como força criadora. Note bem que numa dessas introspecções você tem representações. Você tem imagens, né? De algum modo, ou imagens visuais, ou acústicas, etc. E na outra você não tem imagem nenhuma. É simplesmente a tomada de consciência de algo que você está fazendo e sendo naquele mesmo momento. Então é claro que uma dessas é mais fácil, porque ela é automática, ela vem sozinha. Essas recordações, elas vêm sozinhas, né? Depois, quando ele fala o ato que nos é próprio, ele está se referindo evidentemente ao pensamento. Quer dizer, pelo ato do pensamento,
né? Ele diz que o pensamento se vê ultrapassado por efeitos que dependem dele porque ele os quis. Né? Então, se você examinar ali no ato de introspecção do René Descartes, você vai ver que, bom, é claro que ele está pensando, tá certo? Mas ele está apenas pensando, é só isso que ele quer dizer, deixar as ideias escorrerem pela mente dele. Não, ele está buscando alguma coisa, portanto ele pretende que este pensamento desencadeie, pelo menos sobre ele, um efeito mais duradouro, que é o da descoberta da verdade. É a descoberta do fundamento de todos os conhecimentos. Né? Então, antes dele ter esse fundamento de todos os conhecimentos, ele já o deseja. Então, voltamos aqui ao Kierkegaard, quer dizer, antes da verdade existe o desejo da verdade. Né? Então, se ele busca isso, então ele já está querendo, desde já, que esta verdade ainda não descoberta o reforme e lhe dê um fundamento mais profundo para a sua própria vida. Né? Sem isto, não haveria simplesmente a busca do cogito cartesiano. Então nós podemos pensar, como é possível que o cogito, aquele instante do cogito, do penso logo existo, seja uma coisa fechada em si mesma, e que ele mesmo seja o único fundamento da verdade. Quer dizer, a única coisa que eu sei naquele instante é que eu penso e, portanto, eu existo. Ele disse, esta é a única certeza. Né? Eu digo, muito bem, mas a sequência de atos que levou você a isto era uma busca da certeza. Né? E sem isso você não chegaria lá. E além disso, você buscou essa certeza para quê? Para você ter o fundamento de todos os conhecimentos. Isso quer dizer que no instante em que você capta este penso logo existo, você já está desencadeando efeitos que vão muito além do conteúdo desta simples frase. Mais ainda, quando ele busca este fundamento de todos os conhecimentos, ele já tem a intenção não somente de pensá-lo, mas de retê-lo na sua memória. Isso é importantíssimo, quer dizer, eu não quero descobrir uma coisa e esquecer em seguida. Quer dizer, eu quero descobrir algo que permaneça. Ora, a permanência de um pensamento não é dada no conteúdo deste próprio pensamento. É um ato de vontade meu, sem o qual esse pensamento não existiria. Portanto, o simples descoberta disso já mostra que para além deste pensamento existe muito mais forças em jogo. E, portanto, este pensamento ele não pode, por si, ser tido como fundamento de todos os conhecimentos, porque ele é fundamentado em outras coisas também. Estão entendendo? Além do mais, você veja que quando ele pensa essas coisas, ele está pensando na sua própria língua. Tá certo? Ou em francês ou em latim. Não é isso? E essas línguas não foi ele que inventou. Ele tem que captar isso como instrumentos, que já são instrumentos de exteriorização. Então, esta é a mesma coisa que você dizer que o pensamento já está exteriorizado na hora mesmo em que foi pensado. Então, ele já tem uma ação sobre o mundo exterior, inclusive sobre o próprio René Descartes, no mesmo instante em que foi pensado. E o Lavelle diz que destes efeitos do pensamento, alguns são gerados, dependem dele porque foi ele que os quis. Por exemplo, reter, reformar-se a si mesmo, reformar o conhecimento, etc., etc., como tudo que Descartes quis naquele momento. E outros que não dependem dele porque dependem da ordem do universo. Então, você veja, o simples fato de você pensar em palavras requer que você tenha o dom da audição e da fala, que são capacidades físicas que vêm do seu corpo. O pensamento não gera nem a audição e nem o aparelho fonador. Ele as capta como elas estão aí, como elas foram dadas, dentro das condições reais que elas manifestam. Tá certo? Então, o pensamento incorpora esses elementos, tá certo? E que ao mesmo tempo são obstáculos, mas são instrumentos para ele. Não é isso? Então, por exemplo, todos nós sabemos que nem tudo que nós pensamos é fácil de você expor em palavras. Não é isso?
Mas você precisa das palavras ao mesmo tempo, para você poder reter, para você poder tomar posse do seu pensamento. Então, o simples fato de você pensar em palavras já mostra a presença de elementos corporais que você não criou, que você encontrou e que são ao mesmo tempo obstáculos e instrumentos para o pensamento. Então isso é claro, torna claro que não existe esse pensamento totalmente isolado. Esta ilusão solipsística do cartesianismo, essa solidão cognitiva, ela é apenas uma impressão momentânea, não é isso? Baseada numa falsa observação. Ainda, porém, tem um outro nível, tem um outro andar dessa coisa, um outro plano que é mais profundo, que é o seguinte: o próprio eu, criador, que está pensando aquilo naquele momento, ele não criou a sua própria possibilidade de existência. Ela lhe foi dada, nós nos encontramos com isto. Diz o Lavelle que a nossa primeira experiência é a experiência de uma presença, que é anterior à distinção entre sujeito e objeto. Mas esta presença é o quê? É a nossa presença a nós mesmos, a nossa presença ao mundo e a presença do mundo a nós. Tudo isso fundido. Não é isso? Então, nós não criamos isso. Nós encontramos isso de repente. Isso é a primeira experiência que temos. Então não temos a menor ideia de onde ela emerge. Não é isso? Então, isso significa que o simples fato de pensar já prova que existem não somente as consequências que o seu pensamento está gerando, mas isso tudo aquilo que é pré-condição para que ele exista. E que você não sabe de onde veio. Então, quer dizer, não são só as condições do mundo físico que são incorporadas pelo pensamento e usadas como instrumento para ele se expressar e agir no mundo. É também, vamos dizer, a sua própria constituição, por assim dizer, sobrenatural, que está presente nele. Então, longe do pensamento ser o ato solitário, ele é o ato que me arraiga imediatamente no mundo físico e no mundo sobrenatural que me antecede e me sustenta. Ou seja, o universo inteiro está presente e Deus está presente. Por isso que ele diz, é igualmente ultrapassado pela fonte da qual bebe. E agora aqui tem uma coisa interessante. Essa fonte, então, que é o ser puro, é o ato do ser puro, ele diz, pode ser definida em si mesmo como atualidade, em si mesma como atualidade eterna. E, em relação ao indivíduo, ao sujeito pensante, definida como a potência mesma que ele atualiza. Eu digo, opa, peraí, mas não era ato? Esse ato, como é que é potência? Eu digo, este ato que é permanente, que sustenta, vamos dizer, o eu, ele se manifesta ao eu como uma potência que ele tem de atualizar. Embora o ato o anteceda, ele não aparece imediatamente a ele, sujeito, como um ato. Só aparece como ato no instante em que ele atualiza a sua própria potência. Então, é a diferença, vamos dizer, como Aristóteles dizia, a ordem do ser e a ordem do conhecer. Na ordem do ser, ou objetivamente, este é um ato permanente, é um ato eterno, por assim dizer. Mas do ponto de vista do conhecer, ele é uma potência que eu tenho que atualizar. Se eu não atualizo a minha própria potência de ação livre e criadora, eu não percebo o ato eterno que está por baixo dela, ou por trás dele. Deu para entender? E que é a potência que, oferecendo-se para que ele dela participe, faz aparecerem todas as potências do eu. Ou seja, as potências do eu são geradas, são instauradas pelo ato eterno do ser puro. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que assumir isto para que isto apareça diante de mim. Quer dizer, as minhas potências, tá certo? Elas foram colocadas lá, não foram por mim, elas me antecedem de algum modo, mas eu tenho que aceitá-las para que elas se revelem. E na medida em que elas se revelam,
elas revelam também a sua própria fonte. E é somente a partir daí que eu posso compreender, então, as potências que estão no mundo. O que é a potência? Aquilo que pode ser. Voltamos à questão do círculo de latência. Nós somos capazes de perceber o círculo de latência por causa disto, e não por causa da atuação dos nossos sentidos. A percepção do círculo de latência, acredito eu, transcende a própria atividade cerebral. Eu acho que não há equivalente cerebral da percepção do círculo de latência, sem o qual simplesmente não existiria mundo objetivo para nós. Existiria somente, como diz o Xavier Zubiri, o mundo da estimulidade, quer dizer, os estímulos que me afetam. Tá certo? E se não existisse círculo de latência, seria impossível o quê? A ação deliberada, o exercício da liberdade, o planejamento, a promessa, que é uma coisa tão característica do ser humano. Eu vou fazer tal coisa, eu vou amar você para sempre, ou vou encher você de porrada, e assim por diante. Não é isso? Então, não existe nenhum animal que seja capaz de prometer. E se não tivesse a percepção do círculo de latência, a promessa seria impossível. É? E se não tivesse esta percepção de si mesmo como liberdade criador, não haveria nenhuma percepção de círculo de latência. Presta atenção que os animais, eles têm uma capacidade que Santo Tomás chamava estimativa, que é de reagir a um perigo iminente ou a um estímulo iminente. Mas isto não é a percepção do círculo de latência. O exemplo que Santo Tomás dá é a ovelha que nunca viu um lobo, a primeira vez que ela vê um, ela sabe que é coisa que não presta e ela sai correndo. Ou seja, ela não tem uma percepção no círculo de latência, ela tem uma reação imediata. Não é uma percepção de várias possibilidades. Isso tanto que ela reagirá ao lobo sempre da mesma maneira. A não ser que ela seja submetida a algum tratamento pavloviano e confunda a cabeça dela. Tá certo? Mas o ser humano, diante da percepção do círculo de latência, ele não tem uma reação predeterminada, justamente ao contrário. Ele tem o que? Uma constelação de alternativas. E essa constelação de alternativas é percebida imediatamente, não é por dedução. Você diz, não, se eu tenho que primeiro ver um cachorro, para depois pensar o que ele pode fazer, então significa que o primeiro cachorro que eu vi, eu não percebi como cachorro, eu percebi apenas como forma externa de cachorro. E só depois eu dei conta de que nessa forma externa residia um cachorro. Ninguém percebe as coisas assim. Isso quer dizer, a percepção do círculo de latência é imediata. Tá certo? E eu acho que cerebralmente não há maneira de distinguir entre a percepção do círculo de latência e a simples percepção sensível da presença do objeto.